Olá, meu nome é Yara Celi, professora de língua portuguesa da Loja do Concurseiro, e nós estamos aqui com um projeto muito legal. Vamos quebrar a banca da FGV, ok? Nós temos um projeto em que nós comentamos questões de várias bancas e agora chegou a vez da FGV. Você sempre quis saber como é que a organizadora cobra, como é que você deveria trabalhar? Chegou a vez, ok? Nós temos aqui um projeto bem legal em que nós temos 120 questões comentadas da FGV, só R$ 39,00, tá? Na Loja do Concurseiro você adquire. Como nós dividimos? Nós dividimos por lista. Então, nós temos listas de assunto, tá? Aquilo que mais cai na organizadora nós colocamos. Tipologia textual e o que nós vamos fazer para que você saiba como a organizadora trabalha. Agora nós vamos corrigir 8 questõezinhas da FGV para você perceber como ela cobra, como você deveria trabalhar. Colocamos agora uma questão de tipologia textual, para que você perceba que tipologia não é interpretação de texto, é um equívoco você achar que você está interpretando. Vou já mostrar para você, tá? Nessas 120 questões, temos tipologia textual, temos uma lista de ortografia, acentuação gráfica, de flexão verbal. Ela é uma organizadora que ama a flexão verbal. Você precisa investir em exercitar esse assunto. Morfologia, ela ama a morfologia, ela tem uma morfologia bem particular, né? É preciso treinar. Concordância, sintaxe, pontuação, período composto, ela gosta tanto que nós colocamos 2 listas, tem um dobro em relação às outras listas. Por quê? Ela gosta de conectivo, mas ela gosta de trabalhar orações reduzidas, pedindo para você desenvolver. Então você tem que ter consciência de o que é oração desenvolvida, o que tem que ter e qual é a relação verbal que existe, tá? Uso e colocação pronominal, ela ama uso e colocação pronominal, principalmente uso. Yara, o que é esse uso? Principalmente a mudança de forma, mudar de o, a, os, as para lo, lá, los, las. Muito importante saber usar. Regência e crase. Para a gente mostrar como nós vamos abordar isso nesse nosso projeto, vamos já resolver 8 questões. Assim você fica sabendo como você vai trabalhar, que lista é essa, né? Para você já ter uma palhinha, uma prévia daquilo que nós teremos lá, tá? Olha só, essa é a primeira questão que nós temos aqui. Essa é uma questão de tipologia textual. Olha o que ela diz. Uma das características de um texto narrativo é a presença de uma sequência, peraí, deixa eu voltar aqui, que a cor está errada. Eu sou psicótica com cor. Olha, e o que nós temos aqui é uma questão de tipologia textual, tá? Uma das características de um texto narrativo é a presença de uma sequência cronológica de ações ou acontecimentos. Então, peraí. Ela acabou de me dizer, uma das características de um texto narrativo, ela está me falando do texto narrativo, é a presença de uma sequência cronológica de ações e acontecimentos. Qual é o meu medo? Você não sabe quais são as principais características do texto narrativo, ou você não lembra, ou você não quer lembrar, e você acha que você vai interpretar. Essa é a minha preocupação. Que você, Yara, eu vou interpretar onde está uma sequência cronológica. Não. Você tem que ter em mente. Falou em texto narrativo, sabe o que é essa sequência cronológica? É verbo de ação no passado. É verbo de ação no passado. É verbo de ação no passado. Então, o que você tem que fazer? Você tem que marcar todos os verbos das alternativas e ver onde você tem verbo de ação no passado. Ó. Nesse caso, assinale a opção que apresenta a sequência considerada como pertencente ao modo narrativo de organização discursiva. Basta que o verbo seja de ação e esteja no passado. Na letra A, ó. Visto de uma certa distância, o fotógrafo lambe-lambe, com a cabeça enfiada na máquina sobre o seu tripé, parece um monstro de 5 patas. Visto de uma certa distância e com a cabeça ele parece um monstro. Olha só, não tenho nenhum verbo que indique a ação no passado. Viu, pareceu, enfiou, não tenho, tá? E eu tenho isso aqui, ó, visto. É do verbo ver. E essa associação do verbo ver, ela está associada, né, ao texto descritivo. Então, assim, ó, nós conseguimos visualizar o fotógrafo com a cabeça enfiada,
ele parecendo um monstro. Esse processo comparativo, ó, compara, né? Ele é visual. Toda vez que você tem o verbo ver, na sequência você tem uma descrição. Por exemplo, vê-se no alto do morro. Na sequência é descritivo, ele vai mostrar aquilo que ele vê. Avista-se no fim da rua. Depois desse avista-se, o que vai ser é descritivo, porque vai ser visual. Você vai mostrar. Então, esse verbo, ele é da descrição, tá? Não tinha aí nenhum verbo de ação no passado, tá? O diminutivo é, ao mesmo tempo, uma maneira afetuosa e precavida de usar a linguagem. Não está no passado, ele está no presente e ele não está explicando o que é o diminutivo. Ó, isso aqui está no presente, tá? E ele explica o que é o diminutivo. Se ele explica, então, na verdade, se ele está explicando, tem mais caráter expositivo. Não tem caráter narrativo. Nem letra A, nem letra B, né? Vamos ver as outras aqui, ó. Na letra C de casa, você tem a secreta gravidade e espantosa riqueza do carnaval chocam-se, presente, chocam-se com essa arrumação extremamente pífia que os decoradores da prefeitura fizeram na avenida. Até tem um verbo aqui de ação no passado, ó, um verbo. Mas eu percebo, ó, a secreta gravidade e a espantosa riqueza do carnaval chocam-se com essa arrumação extremamente pífia. Na verdade, ó, eu tenho presente e eu tenho opinião. Eu tenho presente e eu tenho opinião. Na verdade, esse fragmento, ele é argumentativo. Ele não é predominantemente narrativo, né? E aí, na D de doido, eu tenho, ó, o funcionário acabou de rabiscar no papel, repousou a caneta e voltou-se para atender o cliente. Isso é narrativo. Isso é o que ela chama de sequência cronológica. Toda vez que a FGV colocar sequência cronológica de ações, vai caçar o verbo de ação no passado. É esse pretérito perfeito. Andou, correu, brincou, ó, acabou. É o que você tem, ó. Você tem aqui, ó. Acabou, repousou, voltou-se. Essa é a sequência cronológica que indica que esse tipo de texto ele é narrativo. Já é a letra D de doido, né? Mas eu vou dar uma olhada aqui na letra E de escroto, tá? Há em nosso povo duas constantes que nos induzem a sustentar que o Brasil é um único país brasileiro de todo o mundo. Olha, gente, está no presente indicando opinião, é dissertativo, né? Há em nosso país duas constantes que nos induzem a sustentar que o Brasil é. O que você tem? Você tem aqui presente e você tem opinião. Você tem um fragmento que é dissertativo. Você não precisava caracterizar os outros, você só precisava lembrar. Ela queria um texto narrativo. Para ser um texto narrativo, tinha uma sequência cronológica. Que sequência cronológica era essa? Verbo de ação no passado. Onde isso existia, essa sequência tinha que ter mais de um, né? Letra D de doido. Os verbos de ação no passado são esses aqui, ó. Letra D de doido. Ok? Pois é. Nessas 120 questões, nós temos mais questões dessa, né? É uma lista só de tipologia textual, para você treinar até a morte. Para treinar texto argumentativo, né? Texto expositivo, né? Todos os tipos de texto com os quais ela trabalha, ok? Agora, mais uma questãozinha, ó. Essa questão aqui, ela é de flexão verbal. Ela ama a flexão verbal. Temos lá na nossa lista 10 questões de flexão verbal para você treinar, tá? Essa é uma clássica, olha só. A dona diligente havia conseguido algumas verduras. A forma verbal sublinhada poderia ser adequadamente substituída por duas outras formas que são. Na verdade, você não vai chutar. Esse conhecimento você tem que ter. Sabe que conhecimento é esse? É isso aqui, ó. O pretérito, olha só, o pretérito mais que perfeito, ele pode ser construído no tempo simples,
ou ele pode ser construído no tempo composto, tá? Ele pode ser construído no tempo simples ou no tempo composto. No tempo simples, tá? No tempo simples, você tem a desinência ra. Você tem a desinência ra. No tempo composto, você tem o auxiliar tinha ou o auxiliar havia, mais o principal terminado em ado ou ido. Então, pronto. Olha o que você tem aqui. Onde você tiver ra, você pode trocar por tinha ou havia, ado, ido. Então, se você me diz, Yara, eu comera muito na minha adolescência, é o mesmo que dizer eu comera muito, é o mesmo que eu tinha comido ou eu havia comido. Então, você tem que decorar que assim, ra, tinha ou havia, ado, ido, ou tinha ou havia, ado, ido, ra. Eu tinha participado, eu participara. É isso, olha o que eu tenho. Eu tenho o havia, eu posso trocar o havia por tinha. Eu posso trocar o havia por tinha. E ó, tinha ou havia conseguido, eu posso trocar por ra. Que é isso aqui, ó. São as possibilidades que eu teria aqui, ó. Então, olha só. Havia conseguido é o mesmo que eu tinha conseguido. E eu tinha ou havia conseguido é o mesmo que eu conseguirá. É o mesmo que eu conseguirá. Eu vou ser sincera. Esse é um conhecimento que você tem que ter para fazer a prova da FGV, porque cai sempre. Sempre, 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 tá? Isso nós chamamos de paráfrase. Parafrasear é você reescrever dizendo a mesma coisa, tá? Então, se eu disser eu tinha conseguido, é a mesma coisa que eu havia conseguido, é a mesma coisa que eu conseguira, ok? Qual é a alternativa? A alternativa era a letra A, e essa é uma questão clássica. É uma questão que você já tem que ter tatuado. Yara, o que eu faço? É só tatuar esse conhecimento que cai sempre na FGV, ok? Isso aqui é flexão verbal. Essa aqui é de morfologia, ela ama morfologia. Estude adjetivos, ela ama os adjetivos, né? Então, olha só essa aqui dela. Assinale a opção em que o adjetivo sublinhado indica uma qualidade ou um defeito do substantivo. Na verdade, para ela dizer que é uma qualidade ou um defeito, significa que é uma característica atribuída. É isso. Então, assim, ó, essa qualidade ou esse defeito passa a ser uma característica atribuída. Yara, o que é uma característica atribuída? Uma característica atribuída é uma característica que não é própria, é um juízo de valor. É um juízo de valor, né? É um juízo de valor. Vamos dizer, você está com uma camisa verde e eu acho linda. Digo, olha, essa camisa é linda. Esse linda aí é um juízo de valor, porque outra pessoa pode ter achado horrorosa, tá? Então, é uma qualidade ou um defeito. Agora, se eu digo, essa camisa é verde, ela é verde. Aí não é mais um juízo de valor, é uma característica própria. Então, assim, ó, ou eu tenho desse lado, que é um juízo de valor, ou eu tenho uma característica própria, né? Uma característica que é do objeto, é da pessoa, né? Então tá, ela quer onde é uma qualidade ou um defeito. Então todos aqui são uma característica própria, só um é uma qualidade ou um defeito, né? Presunto francês. Pois é, não sou eu que acho que o presunto é francês, é próprio, não é verdade? Então, ó, essa característica, ela é uma característica própria, o presunto realmente é francês, né? Uma pintura antiga. Gente, não é minha opinião. Se ela é antiga, não sou eu que estou achando, tá? Sujeito desprezível. Peraí. Aí, desprezível pode ser que você ache e eu não. Aí já é um juízo de valor. Vou deixar quieto, tá? Parede descascada. Ai, Ara, é teu juízo de valor. Não, é meu olho, eu tô vendo a parede tá descascada. Não tem nada de juízo de valor. Então, olha só. Isso aqui é uma característica própria. Visível, perceptível.
Pele manchada, só você olhar, tem mancha, acabou-se. Então, ó, essas características são todas características próprias, não é? Elas são visíveis ou elas são da natureza do objeto. Por exemplo, o presunto é francês, que pressupõe-se que venha da França. Agora, sujeito desprezível. Você pode achar uma pessoa desprezível e outros não, né? Isso aqui é uma característica atribuída. Então, muito cuidado, porque se você não souber como a FGV joga, você poderia dizer assim: Yara, mas quando eu li o conceito de adjetivo, o adjetivo ele indica uma qualidade ou um defeito. É dele, isso. Mas ela usa a palavra qualidade ou defeito como sendo uma característica atribuída, um juízo de valor. Às vezes você resolve a questão dela percebendo, ó, todas as características aqui, elas são características próprias, não atribuídas pelo falante, pelo indivíduo. Só uma era atribuída, que era da letra C de casa. Ok? Ok. Quarta questão é uma questão de que ela é coesiva, então você tem que tomar cuidado, tá? Como assim, Yara? Olha só esse comando aqui, ó. Uma das marcas textuais é a coesão, tá? Que liga formalmente palavras do texto. O termo sublinhado do texto 3, que não repete ou se refere a um termo anterior, ela só vai grifar o que. Então, a gente já vai te avisando que tem um que se refere a um termo antecedente, né? Que é o que? Pronome relativo. Toda vez que você tiver um pronome relativo, né? Toda vez que você tiver um pronome relativo, ele se refere a um termo antecedente. Então, ó, refere-se sempre a termo antecedente. Refere-se sempre a termo antecedente. O que você tem que fazer? Você tem que reconhecer o pronome relativo. A gente tem 3 situações aqui que você vai precisar para resolver, tá? 1. Se você encontrou um que, verifique se o que pode ser trocado por o qual. 2, tá? O qual, a qual, os quais, as quais, tá? 2, aí é só olho, ó. Se você enxergar aquilo, aquele, acabou-se, tá? Toda vez que você tiver aquilo, ó, aquilo que, o que é sempre pronome relativo, não tem nenhuma exceção. Então é olho, aquilo que. Meu Deus, o que é o que? Pronome relativo, mano, nem já vai direto. E aí tem que tomar cuidado se você tiver um ou, tá? Esse ou, se ele for igual a aquilo, acabou-se, ó. O igual a aquilo sempre vai estar diante de um que é pronome relativo. Então, olha esse contexto aqui. Se você tiver aquilo que, esse que é sempre pronome relativo. Se você tiver um ou igual a aquilo, esse que é sempre pronome relativo. Mas é sempre. Então, se você tem que reconheça esse que pronome relativo, pelo amor da vaca preta, tá? E Ari, quando é que o que não vai retomar? Aí eu vou te dizer, se ele for uma conjunção integrante. Quando ele é conjunção integrante? Se você tiver um que, cuja oração inteira pode ser trocada por isso. Se você tiver um que, cuja oração inteira pode ser trocada por isso, tá? Então, olha o que ele me disse. O termo sublinhado que não se repete ou não se refere a um termo anterior. Se for pronome relativo, ele sempre se refere a um termo anterior. Tudo bem? Então, nós vamos caçar. Vamos lá. A ética lida com aquilo que... Opa, não precisa analisar mais nada, ó. Aquilo que... O que esse que é? Não ouvi? Continua não ouvindo? O que esse que é? Esse que é pronome relativo. E ele sempre está retomando o antecedente. Ó, o antecedente é esse. Esse que é sempre pronome relativo. E pronome relativo sempre se refere a um termo que o antecede. Ele quer quem não se refere. Então, não é o da letra A. Não é, né? Vamos caçar? Olha, ele continua querendo aquele que não se refere, tá? Vamos ver. A ética lida com aquilo que pode ser diferente do que é.
Yara, diferente disso. Não, presta atenção. Antes desse que tem um O. Você não enxergou? Enxergue. Problema de vista é um problema complicado. Olha só, o que eu tenho, ó. A ética lida com aquilo que pode ser diferente do que é. Peraí. Posso ler assim, ó? Vamos ler? Vamos ler? Veja bem, ó. A ética lida com aquilo que pode ser diferente daquilo que é. Posso ou não posso ler assim? Lê de novo, ó. A ética lida com aquilo que pode ser diferente daquilo que é. Gente, se esse que tem um O antes dele e esse O é trocável por aquilo, esse que é sempre pronome relativo. E se esse que é sempre pronome relativo, ele está sempre retomando o antecedente. A gente quer quem não se refere a um termo antecedente. Não é a letra B. Vamos ver a letra C, tá? A ética lida com aquilo que pode ser diferente do que é, o terremoto que aniquila uma comunidade, ou a leucemia que destrói a vida de um jovem, ou a leucemia a qual destrói a vida de um jovem. Esse que, ele está retomando leucemia. Ele é trocável por a qual, esse que, ele é pronome relativo. Se ele é pronome relativo, ele se refere a um termo antecedente. Nós estamos procurando quem não se refere. Não é, né? Vamos ver a D de doido, ó. Na D de doido, você tem assim. Mas seria absurdo supor que eventos... Peraí. Seria um absurdo supor isso. A oração inteira pode ser trocada por isso. Então, esse que não é pronome relativo. Ele é uma conjunção integrante. Conjunção integrante não retoma nada. Conjunção integrante não retoma nada. Conjunção integrante só integra, só liga. Ele não queria que quem não repete, pois é, quem não repete já é a conjunção integrante. A alternativa já é a letra D de doido, tá? Esse que aqui, ele não repete, nem se refere a um termo antecedente, tá? Esse que aqui, ele é conjunção integrante. Ele só integra. Já é esse, né? Ainda tem a letra E, só para eu te mostrar. Olha só. Mas seria absurdo supor que eventos como estes possam ser diferentes do que são. Presta atenção, teu olho tem que ser bom. Tá enxergando esse O aqui, ó? Ai, nem vi. Vai no oftalmologista, procura, né? Enxerga, ó, tem um O aqui antes, tá? Vamos ver a possível troca, ó. Posso dizer isso? Vamos ver aqui, ó. Mas seria absurdo supor que eventos como estes possam ser diferentes daquilo que são. Posso trocar por aquilo? Então, esse que é sempre, mas é sempre pronome relativo. Sendo pronome relativo, ele retoma o que foi dito antes, tá? Em todas as alternativas, você tinha pronome relativo, menos na letra D, que era uma conjunção integrante. Ela não te perguntou o nome, não te perguntou se era pronome relativo, não te perguntou se era conjunção integrante, mas tu tinhas que saber que todo pronome relativo, ele se refere a um termo anterior. Isso era fundamental. Você perceber que todos os que's eram pronomes relativos, menos um. E aquele que não era pronome relativo era o que não se referia. Uma dica, ok? A alternativa era a letra D, que era a conjunção integrante. Olha a sintaxe dela. Sintaxe dela, né? Nem sempre ela faz essa perguntinha assim. Às vezes o comando marque a alternativa em que o termo destacado tem função diferente dos demais. Às vezes é só isso, tá? Nós colocamos uma aqui para você dar uma olhada, que é assim, ó.
Assinale a opção em que o termo sublinhado funciona como sujeito. Assinale a opção em que o termo sublinhado funciona como sujeito. Ah, então, Yara, você vai procurando pessoas para encontrar sujeito, primeiro você marca verbo. Sintaxe é assim, ó, verbo, sujeito, depois é verbo, complemento, tudo bem? Mas primeiro você marca o verbo e verifica se ele é pessoal ou se ele é impessoal. E aí depois você procura o sujeito, tá? Então, ó, ele quer sujeito. Em um regime de liberdades, há sempre o risco de excessos. Primeiro eu marco o quê? No ouvir. O que eu marco? Isso, o verbo. Ó. O verbo é a. Peraí, você tem que saber que esse verbo é especial. Você tem que saber. Esse a, ó, é ou não é o verbo haver? Sim ou não? Não ouvi, não ouvi, não ouvi. E aí, o verbo haver no sentido de existir não tem sujeito. No sentido de existir não tem sujeito. Então, bora ver assim, ó. Em um regime de liberdades, existe sempre o risco de excessos. Ter não tem sentido de existir? Pois é, então essa alternativa, ela não tem sujeito. Não tem, gente. Na verdade, isso aqui é o objeto direto, é o complemento do verbo. Então, eu estou procurando sujeito, elimina esse aí. Vamos ver a letra B, ó. Sempre há também o oportunismo político ideológico para se aproveitar da crise. O que eu marco? Não me lembro? O verbo? Então tá. Ai, mas eu fiquei na dúvida que tem dois verbos. Não, peraí, deixa eu te avisar. Desse para em diante está começando uma nova oração. Você tem que analisar o verbo onde isso aqui está, que é antes, ó. Então você tem que analisar isso aqui, ó. Opa, verbo haver, não é isso? Lembra, verbo haver no sentido de existir não tem sujeito. Eu tenho aqui, ó, sempre existe também. Ele tem sentido de existir, também não tem sujeito. Então, veja bem, a letra A e a letra B não tem sujeito porque o verbo é impessoal. Verbo haver no sentido de existir, verbo fazer indicando o tempo, eles nunca vão ter sujeito. Então, já é eliminável essas duas, né? Vamos para a letra C. Não faltam também os arautos do quanto pior, melhor. Deixa eu te avisar que bem aqui você tem um problema sintático grave. Olha como geralmente você classifica. Peraí, Yara, não falta o quê? Né? Ó, você pode dizer, não falta o quê? Né? Os arautos do quanto pior, melhor. Objeto direto, aqui, ó, verbo transitivo direto, objeto direto. Pronto, Sora. Mano, aí eu vou te perguntar, cadê o sujeito? Não tem nada na frente. Não é assim, não. Não é assim, não. Primeiro você marca o verbo e você verifica se ele é pessoal ou se ele é impessoal. Impessoal é haver no sentido de existir, fazer indicando tempo, verbo que indica fenômeno da natureza e verbo ser indicando tempo ou distância, tá? Se eu não tiver esses verbos, ele tem sujeito, ó. Não é verbo haver, não é verbo fazer, não indica fenômeno da natureza, não é o verbo ser, sabe o que significa? Ele é verbo pessoal. Se ele é verbo pessoal, ele tem sujeito. Então, você tem que caçar o sujeito. Essa pergunta aqui é a pergunta para sujeito, tá? Então, quando eu pergunto o que não falta, os arautos do quanto pior, melhor. Pois é, gente, os arautos do quanto pior, melhor, na verdade é o sujeito desse verbo. É o sujeito desse verbo, tá? E sabe esse verbo? Sabe quando ele já foi verbo transitivo direto? Nunca. E aí, esse é o principal problema. Você está chamando o sujeito de objeto direto. Todo mundo sabe disso. Então, muito cuidado. O que você vai procurar primeiro? O verbo. E aí, do verbo, o que você procura? O sujeito. O sujeito. Mais uma dica é que o verbo está no plural, gente. Significa que ele está se referindo a uma palavra que está no plural. A alternativa já é a letra C. Mas vou fingir que ainda não sei e vou resolver as outras, tá? Então, vamos ver aqui, ó. A greve atravessou vários sinais ao estrangular as vias de suprimento que mantém o sistema produtivo funcionando. Peraí. O verbo é mantém, o verbo em relação a esse complemento, né? Eu tenho, ó, o que é que mantém o sistema produtivo funcionando? Não ouvi? O que mantém são as vias, né? Então, ó,
As vias mantêm o sistema produtivo. Agora sim, ó, quem mantém é as vias, né? E elas mantêm o quê? Agora é complemento. Agora ele é verbo transitivo direto e isso aqui é objeto direto, né? Aqui embaixo, ó, numa democracia é livre a expressão. O verbo é o que você tem que marcar. Esse verbo, inclusive, ele é importante, ó. É livre. Esse verbo é um verbo de ligação, tá? Mas primeiro eu vou procurar o sujeito, tudo bem? A pergunta é, o que é livre? Eu não fico perguntando assim, o que é? Parece gente mal educada, né? Eu pergunto, o que é livre? E aí, o que é livre? A expressão. A expressão é o sujeito, mas não é o que está em destaque. Ah, sabe verbo de ligação? Verbo de ligação sempre pede predicativo do sujeito. Verbo de ligação sempre pede predicativo do sujeito. Livre é predicativo do sujeito. Veja bem como eu fui classificando direitinho. Mas aqui nós temos um problema seríssimo, tá? A alternativa é a letra C, mas eles sabem que vocês não enxergam o sujeito depois, tá? Esse verbo aqui, na verdade, ele é verbo intransitivo e ele exige sempre sujeito. Se você me disser faltou uma camisa é o sujeito, ok? Olha essa questãozinha aqui de concordância, bem interessante, tá? Ela diz o seguinte, ó, 69% dos entrevistados no Brasil relataram o hábito de assistir à TV enquanto se alimentam. Temos aqui uma concordância que envolve elementos de porcentagem. A frase abaixo que mostra incorreção nesse tipo de concordância. Na verdade, quando o núcleo do sujeito indica porcentagem, é um núcleo do sujeito que indica parte. É um núcleo do sujeito que indica parte, tá? Quando o núcleo indica parte, eu tenho dupla concordância. Com núcleo, parte, o verbo pode concordar com a parte ou o verbo pode concordar com o todo. Qual é o problema? Ninguém está falando que é singular ou plural. Ninguém. Nós estamos falando que você vai ter que colocar verbo, núcleo. Verbo, né? Você tem que trabalhar. É, porque... Aí singular ou plural? Nananina, não. É singular ou plural se um tiver no singular e o outro no plural. Se as duas formas estiverem no plural, só é plural. Se as duas formas estiverem no singular, só é singular. Olha só aqui. Aqui é relataram plural, né? Ó. Relataram, está concordando com 69%, que está no plural. E também está concordando com entrevistados. Não tinha como ser singular. Mas se tivesse escrito assim, ó, 1% dos entrevistados, aí podia ser 1% dos entrevistados relatou ou relataram, sacou? Você vai ter que trabalhar usando o verbo para ver se tá ok. Que é assim, ó, que a gente vai trabalhar. 5% da turma vieram ao show. Deixa eu te avisar uma coisa. O núcleo do sujeito, ele não vem precedido de preposição. Então, isso aqui não é núcleo, tá? O núcleo do sujeito é 5%. 5% está no singular ou está no plural? Não ouvi. 5 plural, 1 singular. Então, é 5% vieram. Ok, tá lindo, ó. 5% vieram. Mas eu posso concordar com a parte ou eu posso concordar com o todo, ó. Turma está no singular. Eu posso dizer veio. Então, veja bem, eu poderia dizer 5% da turma vieram ou 5% da turma veio. Mas essa construção está correta. Ele quer a incorreta. Então, vamos dar uma olhada aqui, ó. Né? 89% dos brasileiros mostram alimentação pouco saudável. Lembra, o núcleo do sujeito não vem com preposição. O núcleo do sujeito não vem com preposição. Então, o núcleo é 89%. 89% está no singular ou está no plural? Não ouvi. Plural, né? 1% é singular. Mostram. Então, já está ok essa concordância. Ó. Ele quer a incorreta, tá? Tá, mas eu posso ter outra concordância? Posso, só que continuaria sendo no plural. Ó. Os dois estão no plural, então tá ok, né? Aqui embaixo, vamos ver. 1% dos entrevistados demonstraram fraqueza, tá? Ó.
lembrando, o núcleo do sujeito, ele não vem com preposição. Então, o núcleo do sujeito é 1%. Tá ou não tá no singular? Se ele está no singular, então seria assim, ó, 1% dos entrevistados demonstrou. 1% dos entrevistados demonstrou, tá? Mas eu posso ter outra concordância? Posso, que é assim, ó, os entrevistados demonstraram, né? Ó, eu posso estabelecer essa concordância aqui. Então, ó, eu posso usar as duas construções estão ok. Ok, ele quer a incorreta, tá? Então, vamos ver. A D de doido tá assim, ó, chegou apenas 3% dos convidados. Peraí. Esse verbo, ele pode concordar com o núcleo ou com outro, né? Então, olha só. Aqui tá com preposição, tá? O núcleo é 3%. 3% é singular ou é plural? Não ouvi. Singular é 1, é plural. Então, olha só, eu vou dizer o seguinte, ó. Chegaram, né, ó. Chegaram 3% dos convidados, tá? Só que é uma parte, eu posso concordar com convidados. Qual é o problema? É que convidados também está no plural. Então, seria chegaram, tá? Os convidados. Ou seja, não cabe chegou de jeito nenhum. Para eu usar o verbo no singular, tinha que ter alguma coisa no singular aqui. Não cabe de jeito nenhum. Então, se não cabe, gente, a alternativa incorreta é a letra D de doido. Então, lembrando, ó, o verbo, ele pode concordar com um percentual ou ele pode concordar com outro, tá? Você não pode achar que é singular ou plural. Ambos estão no plural, ó. Ambos estão no plural, tá? Se ambos estão no plural, eu só posso dizer chegaram. Seja para 3%, seja para convidados. Então, esse chegou, ele estava errado. Errado, né? Ainda vamos ver a letra E, né? Ó. Na letra E tá assim, compareceram, né? O núcleo não vem precedido de preposição, né? O núcleo não vem precedido de preposição. O núcleo é 23%. Está ou não está no plural? Então, eu vou dizer, ó, compareceram 23%. Mas eu também posso concordar com artistas. Como ambos estão no plural, tanto poderia ser compareceram se referindo a um, quanto se referindo a outro. As duas construções estão ok. Então, trabalhe com seta. É menos decoreba e mais, ó, volta lá dentro de contexto. Ok? Aí nós temos uma clássica, ó. A gente colocou aqui mais duas que são de período composto. Ela ama período composto, tá? Ela tem um tipo de questão de período composto que é de valor semântico. A gente está colocando. Inclusive, esse E com valor adversativo tem tanto que se eu quisesse colocava assim uma lista só disso. Então, você tem que ficar de olho, né? Eu tenho aqui, ó, o segmento do texto 1 em que a conjunção E tem valor adversativo e não aditivo é. Uma dica que a pontuação ajuda, né? E quando ele tem valor adversativo, ele pode ser trocado por mais ou porém, sabe? Mostrando oposição, né? Ó, mais ou porém, mostrando essa oposição. Então, vamos ver. Ó. Crescimento da violência em alguns estados do sul e do sudeste. É do sul mais do sudeste, porém do sudeste? Não, ó. Tanto, ó, estados do sul é uma região e do sudeste é outra região. Então, ele está ligando coisas iguais, ele está ligando regiões. Do sul, uma região, e do sudeste, outra região. São iguais, não é oposição, tá? Aqui, ó. Todos se assustam, o tempo passa e... Deixa eu te avisar que tem uma vírgula antes do E. Isso é um dicão, tá? Olha o que você tem aqui. Todos se assustam, o tempo passa e pouca ação decorre de fato. Se todos se assustam, o tempo passa, a gente pensa, se eles se assustaram, eles deveriam ter praticado alguma ação. Então, assim, ó,
Todos se assustam, o tempo passa, mas pouca ação decorre de fato. Porém, pouca ação decorre de fato. Então, ó, ficar de olho aqui. Deixa eu dar uma olhada nas outras, né? Eu tenho assim, ó. Tem sido assim que o governo federal e boa parte das demais unidades, com o governo federal e boa parte das demais unidades da federação. Tem sido assim com o governo federal e com boa parte das demais unidades da federação. São unidades da federação, tanto o governo federal quanto os outros. Ó. D de doido, viaturas e novas tecnologias. Está ligando iguais, substantivo, substantivo. Ó. Definir metas e alcançar as metas. Definir e, na sequência, alcançar. Não tem nada de oposição. Dica, fica de olho na vírgula. Reparou? Nenhum E tem vírgula antes, ó. Não tem vírgula antes, não tem vírgula antes, não tem vírgula antes, não tem vírgula antes. Só esse tem vírgula antes, indicando uma pausa para introduzir oposição. A alternativa, a letra B de bola. Ela ama essa questão. Ela ama essa questão do E, né, adversativo. Você pode trocar por mais ou porém que cabe numa boa. Ama, 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 no nível absurdo. Então, já fique trabalhando o E com valor adversativo. Ok? E aí nós estamos colocando aqui uma questão que é xodozinho dela, tá? Ela ama. Pedir para você transformar uma oração reduzida em desenvolvida ou vice-versa, tá? Então, olha essa aqui. Com as novas medidas para evitar a abstenção, o governo espera uma economia vultosa no Enem. A oração reduzida para evitar a abstenção pode ser adequadamente substituída pela seguinte oração desenvolvida. Primeiro, seria interessante você ter em mente o que é oração desenvolvida. O que é que eu percebo? Eu percebo que muita gente erra porque ela quer ler qual é a frase que cabe. Aí você coloca qualquer uma, significa que você não está avaliando que oração realmente é desenvolvida, tá? Você tem isso aqui, ó, para evitar. Ó, isso aqui faz parte da oração reduzida, que é isso, ó, você tem para, esse para é uma preposição, e aí você tem o verbo no infinitivo, né? Você tem o verbo no infinitivo. Se você vai desenvolver, não pode ser só a preposição. Então, se você vai desenvolver, você tem que acrescentar um que aí, um que. Então, teria que ser, ó, para que, ou um sinônimo do para, né? Poderia ser um a fim de que. Vai ter que ter o que, ó. Com o que, você vai ter oração desenvolvida. Com o que, você teria oração desenvolvida. Tá, mas não é só isso. A primeira coisa que você tinha que ver. Então, ó, a gente já poderia trabalhar com o processo de exclusão. Ó. Para que? Sim. A fim de que? Sim. Para que? Sim. Mas, ó, essas não. Essas não, tá? Ó, a fim de, não. Evitando-se, não. Tem que ter, ó, para que, a fim de que ou para que. Então, você tem 3 alternativas, tá? Que são desenvolvidas. Mas para elas ficarem corretas mesmo, você vai ter que voltar para os verbos lá. E aí, olha o que você tem aqui, ó. Com as novas medidas para evitar a abstenção, o governo espera, presente, ó, mais uma economia vultosa. Então, olha o seguinte. Com as novas medidas para que se evitasse a abstenção, o governo espera. Espera é presente. A fim de que a abstenção fosse evitada, o governo espera. Espera é presente. Para que se evite a abstenção, o governo espera. Opa. Evite é presente. Espera é presente. Você tem que manter a correlação verbal. Mantendo a correlação verbal, só pode ser a letra C de casa. É a letra C porque ela está desenvolvida e é a letra C porque ela manteve o mesmo tempo. Ela manteve o presente.
questão clássica dessa organizadora. Mas se você não souber que a desenvolvida vai ter que ter essa estrutura e que o verbo vai ter que manter o mesmo tempo da sequência, você pode errar a questão. Nós temos 2 listas de período composto nesse nosso material de 120 questões comentadas, justamente para você reforçar a atenção nesse tipo de questão. Ok? E o que nós mostramos agora foram 8 questões para que você tenha em mente do que você vai ter nesse pacote. Esse pacote tem 120 questões, você só viu 8, tá? E aí, ó, além das 120 questões, a gente ainda vai adicionar, tá, uma lista com uma prova completa, comentada, porque aí você também tem uma noção de como a organizadora cobra a prova completa, né? E olha só, tá R$ 39,00 quebrando a banca FGV. Vamos lá, vamos quebrar essa banca e garantir a aprovação, ó. 120 questões comentadas, só entrar na loja do concurseiro e comprar. E aí, lembrando, o que nós temos? Tipologia textual, ortografia, acentuação, flexão verbal, morfologia, concordância, sintaxe, pontuação, período composto, lista 1 e lista 2, tá? Use colocação pronominal, regência e crase. Pois é, gente, é muita coisa e é muito legal esse pacote. E tá baratinho, é só R$ 39,00, ok? Vamos lá, vamos estudar até a morte, o infinito e além, ou até passar, ok? Espero que vocês tenham gostado da aula, tá? Essa lista que nós criamos com 120 questões é uma lista bem bacana e, na verdade, não vai ser 120 questões, né? Muito mais, porque a gente vai acrescentar como bônus uma prova completa da FGV. Ok? Até a próxima diquinha que nós temos da FGV.